Como elas desapareceram? Geralmente essa é uma das perguntas que fazemos quando encontramos vestígios de ruínas de grandes cidades que, de uma forma ou de outra, abrigou povos fascinantes. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos descobrir 7 civilizações perdidas ao redor do mundo. Tá curioso para descobrir quais são? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Império Khmer. O Império Khmer ajudou a formar o que conhecemos hoje por Sudeste Asiático. Teve seu início no ano 800 d.C. e seu término no ano de 1400 d.C. O Império possuía sistema avançado de água e muitos recursos naturais. Isso tudo fez com que tivesse também forte economia. Mesmo com muitas civilizações rivais e crescimento populacional exponencial, o Império Khmer foi derrotado em apenas uma grande batalha naval em 600 anos. O fato de ser fortificado por um delta de um rio ajudou muito no desenvolvimento do Império Khmer. Essa vantagem trouxe para os Khmer o desdobramento de sua capital, Angkor, que conseguiu ser construída a partir dos restos dos impérios Chenla e Funan, à margem do rio Mekong. Angkor possuía 1000 km² e um total populacional de 1 milhão de pessoas, sendo considerada a maior cidade do mundo na época. Angkor é conhecida pelos historiadores contemporâneos por cidade hidráulica. Isso pois tinha muitos canais de água doce que a atravessavam. O clima de monções de Angkor ajudou no sistema de água, uma vez que utilizava rede de canais e reservatórios para captar a água que seria usada nos períodos de seca. A vantagem de um ótimo sistema de água trouxe para a cidade hidráulica uma ótima economia, permitindo que o Império Khmer expandisse para o Laos, Tailândia e Vietnã. Essa ampliação fez com que os Khmer entrassem em contato direto com outros impérios como Bagan e Sukhothai a oeste e conhecessem seus maiores rivais, os Shan, a leste. Jayavarman II foi seu líder mais famoso, foi quem liderou as lutas contra os rivais Shan. O comércio entre a China e o Estado Khmer cresceu cada vez mais, com exportações de madeira, marfim, especiarias de cardamomo, cera, ouro, prata e seda. O declínio do império se deve à diluição de sua cultura através de novas vertentes do budismo, um enfraquecimento de sua rede de água e uma superexpansão que os colocou em conflito com o reino de Ayutthaya e totalmente expostos às forças militares, enfraquecendo cada vez mais seu exército. Império Hitita. Maiores rivais do Egito, os hititas eram mestres da tecnologia. O Império Hitita possuía sua localização nas atuais Turquia, Síria e Iraque. Sua civilização foi construída na data de 1700 a.C. e teve seu término em 700 a.C. aproximadamente. Seus fortes eram a fabricação de ferro e de carros especializados. Mas, mesmo com essa tecnologia, houve um lento avanço econômico. Uma curiosidade interessante é que os machados de batalhas hititas tinham a forma de mãos humanas. No auge do Império Hitita, havia uma brutal rivalidade com o Egito. Tamanha era essa rivalidade que logo após a sangrenta Batalha de Kadesh, houve um tratado de paz sugerido pelo faraó egípcio Ramsés II. Visto que a expansão do império fez com que sua cultura tivesse variações em cada região, após o Império Assírio tê-los assumido, eles acabaram caindo no esquecimento. O Império Hitita entrou em colapso aproximadamente em 1160 a.C., logo após uma guerra pelo trono em meio a uma guerra civil. Por conta disso, o povo hitita ficou sem estrutura alguma para suportar alguma invasão. Quando foram invadidos pelos assírios em 700 a.C., não houve outra saída. Após seu desaparecimento histórico, as terras hititas foram distribuídas em cidades-estados sem unidade política. Etrúria. O povo que revolucionou os conhecimentos arquitetônicos muito antes dos romanos e gregos. Etrúria era localizada na atual Itália Central, em Toscana. Teve seu início no ano de 800 a.C. a 250 a.C. Possuía fortes conhecimentos em comércio de ferro e cobre, planejamento urbano e experiência em construção, e foram os grandes criadores do combate armado por esporte, os gladiadores. Graças aos recursos naturais abundantes e forte desenvolvimento agrícola,
A antiga Etrúria cresceu cada vez mais, atingindo seu auge no século VI a.C., após Tarquina, Vulcus, Caere e Veios e outras 8 cidades-estados aliarem-se na Liga Etrusca, cujas economias eram movimentadas pelo cobre e ferro com cartagineses e gregos. Além disso, essa liga de cidades-estados foi anexada à nova República Romana, fazendo com que Etrúria ganhasse um posto importante entre as civilizações na antiguidade. Etrúria ganhou o respeito dos romanos pelo seu grande poder na exploração marítima. Ao navegar pelos mares Egeu e Adriático, conseguiu gerar colônias nas regiões de Sardenha, Córcega e Espanha. Possuía um conhecimento tão profundo que inspirou muitos outros povos. O alfabeto latino e a toga, por exemplo, possuem origens no povo etrusco. Em construções e arquitetura, seu estilo serviu de inspiração para os romanos e gregos. Suas casas eram feitas de tijolos de barro cozidos no sol quente do Mediterrâneo em uma mistura de madeira e pedra. Esse tipo de arquitetura reapareceu muito à frente da época, no primeiro tipo de urbanismo retangular, juntamente com estradas e pontes em formato de arco e abóbada. A Síria. Combinando um forte costume militar com grandes saltos na educação, os assírios eram uma força a ser reconhecida. Os assírios moravam onde hoje estão as atuais Síria e Irã nos anos de 2400 a.C. até 1300 d.C. Ficaram conhecidos por seus avanços tecnológicos, ótimo sistema educacional e investimentos em armas de ferro. A área mesopotâmica era dividida entre os assírios, que eram regidos por reis e generais, e os babilônios, regidos pelo sacerdócio. Como a Assíria era governada por reis e generais, houve investimentos altíssimos em tecnologia de guerra, tornando-se uma potência militar. As maiores cidades de Assíria eram Arbel, Assur e Nimrud. Nelas, a língua falada era o acadiano, e eles foram os pioneiros a fazerem registros em pedras, pergaminho e papiro. Além disso, o povo assírio que deu início à domesticação de animais. Inclusive, a Síria continha vários zoológicos, pois um de seus reis, Tiglat-Pileser, era obcecado por animais. Cerâmica, fogo e fundição de ferro eram outras atividades iniciadas por eles. Suas tecnológicas armas tornaram possível a conquista dos hititas. Acredita-se que a escola de Nisibis tenha sido a primeira universidade a ensinar teologia, filosofia e medicina. Essa universidade foi pioneira em estudos aprofundados em listas sistemáticas de plantas e animais. Além disso, eles também foram os responsáveis pela construção de um dos primeiros arcos e aquedutos, muito antes da ideia contemporânea da marcação do tempo. Os assírios não tinham cidades-estado como a maioria de outras províncias, mas sim um reino fortificado, o que os ajudou a manter a paz assíria por aproximadamente 1800 anos, em que suas cidades eram protegidas por grandes fortificações. O final assírio não foi desvendado, porém há especulações de que após 1300 anos de guerras contra o Império Bizantino, eles entraram na Idade das Trevas. Após isso, a religião predominante passou do catolicismo para o islamismo, isso pois sua civilização viu um influxo em massa de judeus e árabes. Visto isso, a identidade assíria se perdeu cada vez mais. Tiwanaku. Tiwanaku provou que você não precisa de um exército para sobreviver. Essa província existiu no território que hoje conhecemos pela Bolívia e teve seu início no ano 500 d.C. e seu término no ano de 900 d.C. Tiwanaku possuía ótima localização para técnicas de agricultura, agricultores capacitados e técnicas de construção aprimoradas, e possuía em torno de 10.000 moradores. Suas cidades eram tão grandes que, ao descobrirem sua existência, acreditavam serem feitas por deuses. Muitos acreditam terem sido os Incas, porém as tribos Tiwanaku foram as pioneiras na colonização do Chile e do Peru. Os Tiwanaku também foram os responsáveis por terem construído o templo de Kalasássaya, utilizado como templo, e a pirâmide de degraus de Acapana, utilizada como observatório. Além dessas estruturas deslumbrantes, os Tiwanakos também possuíam tecnologia em suas cidades, como drenagem subterrânea e ruas pavimentadas. As cidades foram desenvolvidas com forte ajuda de sua base na rica bacia do Titicaca, que tinha a combinação certa de chuva, fontes de alimentos e terra.
Visto que possuíam tecnologias agrícolas, os Tiwanaku foram pioneiros em um método que utilizava o sistema de irrigação, chamado de campo inundado. Essa técnica permitiu que os cidadãos tornassem bem alimentados, fortes, fazendo com que expandissem para outras áreas sul-americanas. Acredita-se que, por conta de uma mudança gritante do clima, fez com que os Tiwanaku desaparecessem, prejudicando a agricultura e gerando fome, porém não se sabe ao certo até hoje. Como não há registros escritos ou qualquer outra coisa que comprove, os Tiwanaku são uma civilização esquecida. Minoa. Os minoicos floresceram como comerciantes especializados e construtores de navios. A região de Minoa se localizava em Creta, em torno de 3000 a 1100 a.C. Ficou conhecida por sua hierarquia burocrática, forte construção naval e grande conhecimento de metalurgia. Sendo a primeira civilização europeia, eles se estabeleceram em Creta por volta de 3000 a.C. e foram influenciados pelas civilizações vizinhas parceiras de negócios, os gregos e egípcios. Sua cultura foi marcada por um governo descentralizado com um sistema de governo volátil. As civilizações greco-romanas posteriores se inspiravam em sua organização de pavimentação de estradas, água e cerâmica. Além disso, utilizavam também tolos, que eram tumbas únicas. No ano de 2000 a.C., as exportações de vinho, azeite, lã e tecidos comandavam a economia. Isso deu início a um sistema burocrático e de hierarquia social na ilha, começando um sistema feudal. As mulheres trabalhavam como administradoras e sacerdotisas e possuíam direitos igualitários. Em 1700 a.C., os minoicos sofreram um terremoto muito forte, tendo que se recuperar rapidamente. Porém, não estavam sozinhos no Mediterrâneo. Gregos e micênicos, aproveitando de sua frágil época e que haviam se expandido para Quitira, Rodos, Tera e Melos, abalaram seus interesses comerciais. Além disso, a maior cidade da ilha, Knossos, foi destruída. Não se sabe até hoje se foi uma invasão ou erupção vulcânica, mas pode-se afirmar que enfraqueceu o povo minoico e foram invadidos logo em seguida. Após isso, o povo de Creta respondia a Atenas. Fenícia. Um reino de comerciantes experientes, esta civilização navegou pelos mares sem medo e colonizou grande parte do Mediterrâneo. A Fenícia localizava-se onde conhecemos por Líbano e Israel no ano de 4000 a.C. até 332 a.C. Possuía cidades-estados pacífica, potência marítima e grande produção de corantes e metais. Teve seu início a partir dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os fenícios foram os pioneiros das navegações marítimas. As mais famosas e maiores cidades-estado de seus assentamentos foram Tiro e Sidom. Acredita-se que nunca entraram em conflito por serem um povo tranquilo e pacífico. Sua tamanha calmaria e comércio valioso os ajudaram a evitar conflitos e guerras por um bom tempo. Os fenícios comercializavam diversas mercadorias pela sua facilidade de comunicação. Visto que foram os primeiros a criar o casco curvo e o design do galê, possuíam grande habilidade na construção naval. Há provas da existência do povo fenício em todo o Mediterrâneo, chegando até o oeste da Espanha e Portugal modernos. Há quem acredite que navegaram para a Grã-Bretanha para achar fendas de estanho. Além disso, possuem grande envolvimento na fundação de Cartago. Em hebraico, Fenícia é conhecida como Canaã e recebeu o nome de Phoenix, que em grego significa púrpura, por conta do corante roxo, cor que seria usada pela realeza e aristocracia greco-romana. Persas invadiram as terras fenícias em 539 a.C., porém a invasão da Macedônia foi muito mais impactante. Durante a invasão, cidades como Sidom não queriam causar derramamento de sangue contra o apavorador exército de Alexandre. Entretanto, Tiro decidiu enfrentar os invasores, mas isso não deu certo, pois os hoplitas sitiaram a cidade da ilha por 7 meses e massacraram friamente a população. Você já conhecia todos esses povos? Qual deles mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!